Questão número 1 da FUVEST, ano 2015, da segunda fase. Uma criança com uma bola nas mãos está sentada em um gira-gira que roda com velocidade angular constante, varre o mesmo ângulo no mesmo tempo e com frequência de 0,25 Hz. Aqui está o que ele pede, que eu não vou ler porque a gente vai analisar, repetir lá na resolução. O Note e Adote diz para considerar o π como 3. Considerando que a distância da bola ao centro do gira-gira é de 2 metros, determine os módulos da velocidade tangencial Vt e da aceleração A da bola em relação ao chão. Muito bem, sendo a velocidade angular constante, a bola varre ângulos iguais, no intervalo de tempos iguais, então o movimento é circular, porque é o gira-gira, e uniforme. E ao efetuar uma volta completa, a criança percorre uma circunferência de raio 2 metros, a criança e consequentemente a bola percorre uma circunferência de raio 2 metros e demora um intervalo de tempo igual a t, que é o período, e a definição do período é tempo que demora para efetuar uma volta completa. Então vamos calcular o período. O período é o inverso da frequência, claro que f é a frequência do movimento, então t é igual a 1 sobre f, 1 sobre 0,25 foi fornecida a frequência, então o período é 4 segundos, esse é o tempo que a bola demora para efetuar uma volta completa ao redor da circunferência de raio 2 metros. Vamos calcular a distância que ela percorre em 4 segundos, que é uma volta completa, que é o comprimento da circunferência. E o comprimento da circunferência é 2πr. 2 é 2, o π é 3, o r é 2, vai dar 12 metros. Então, quando a bola efetua uma volta completa ao redor da circunferência, é como se você cortasse a linha da circunferência e esticasse. Ela vai percorrer 12 metros. Em que tempo? Em 4 segundos, que é o período. Então vamos calcular a velocidade tangencial Vt. A velocidade tangencial é ΔS por ΔT ou por t. 12 por 4, então ela vai ter uma velocidade tangencial, tangente em cada ponto, de módulo 3 metros por segundo. Como o movimento é circular e uniforme, não existe aceleração tangencial, porque o módulo da velocidade tangencial não está nem aumentando nem diminuindo. Então não existe aceleração tangencial. Mas acontece que em todo movimento circular, seja uniforme ou não, surge sempre uma aceleração que é a centrípeta. Então nesse caso, esse móvel possui aceleração centrípeta. E a aceleração centrípeta é a aceleração pedida, que é v² sobre r. 3 ao quadrado sobre 2, 9 sobre 2, que vai dar 4,5 metros por segundo ao quadrado. Esse é o módulo da aceleração centrípeta pedida no A. B. Num certo instante, a criança arremessa a bola horizontalmente em direção ao centro do gira-gira com velocidade VR de módulo 4 metros por segundo em relação a si, em relação à própria criança. Determine para um instante imediatamente após o lançamento, logo após o lançamento, o módulo da velocidade u da bola em relação ao chão. Então eu fiz um desenho, veja a figura. Então vamos supor aqui está a circunferência, a bola girando na circunferência, vamos supor que ela está girando no sentido horário. Então nesse ponto aqui, eu escolhi um ponto, tá? Pode ser qualquer um dos infinitos. Nesse ponto a velocidade tangencial é tangente em cada ponto, tá? Então essa é a velocidade tangencial. E a velocidade com que ele arremessa a bola em direção ao centro da circunferência, que é fornecido aqui no enunciado, que é 4 metros por segundo, é o VR dirigida para o centro da circunferência. Então eu tenho duas velocidades, a velocidade tangencial e a velocidade da bola em direção ao centro da circunferência. Ele quer a velocidade da bola em relação ao chão. Então eu somo vetorialmente VT com VR
pela regra do paralelogramo. Traça uma pontilhada aqui do mesmo tamanho que essa e uma pontilhada aqui do mesmo tamanho que essa. Onde as duas pontilhadas se cruzam, você vai ter o vetor velocidade resultante, que é a velocidade vetorial desse com a desse, a soma desse com a desse, que vai dar U. Veja bem, se você escolher um ou outro triângulo retângulo, basta você aplicar Pitágoras. VR é a velocidade em direção ao centro com que a criança lança a bola. VT é a velocidade tangencial e V é a velocidade da bola em relação ao chão. Então são dados VT 3, VR 4. Escolhe um dos triângulos e aplica Pitágoras. O quadrado é um deles ao quadrado mais o outro ao quadrado. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 9 mais 16, U vai ser raiz quadrada de 25. Então a velocidade da bola em relação ao chão é de 5 metros por segundo. Letra C. Num certo instante, a criança arremessa a bola em direção ao centro do gira-gira, com velocidade VR de módulo 4 em relação a si. Determine para um instante após o lançamento o ângulo θ entre as direções da velocidade U e VR. Então veja bem o desenho que eu fiz lá em cima, eu peguei um pedaço dele. Então tá aqui o VT, tá aqui o VR, tá? Essa velocidade é a tangencial e essa é a velocidade com que a bola vai em direção ao centro da circunferência. E essa é a velocidade da bola em relação ao solo, que é a soma vetorial dessas duas. Ele quer o ângulo θ entre o VR e o U. Ele quer esse ângulo aqui, ó, esse. Então veja na figura, se eu aplicar o cosseno de θ, ele é o cateto adjacente, que é o VR, dividido pela hipotenusa, que é o U. Então, cosseno de θ, cateto adjacente pela hipotenusa, 4 sobre 5. Então, θ vai ser o arco cuja tangente é 4 quintos, que o problema está pedindo. Segunda questão. O aquecimento de um forno elétrico é baseado na conversão de energia elétrica em energia térmica, calor, por um resistor lá dentro. A resistência R do resistor desse forno, submetido a uma diferença de potencial V, cuidado, V constante, ligado na mesma tomada, então V não muda, varia com a temperatura. Então essa resistência varia com a temperatura T. Na figura da página de respostas é mostrado o gráfico da função R de T, como varia a resistência em função da temperatura. R de T, R0 mais alfa, que multiplica T menos T0, sendo R0 o valor da resistência quando a temperatura é T0 e alfa uma constante. Ao se ligar o forno com o resistor a 20 graus Celsius, situação inicial, a corrente é de 10 amperes. Isso é fornecido, hein? Cuidado. Ao atingir a temperatura Tm, a corrente é 5 amperes. Esse é o gráfico que foi fornecido na folha de respostas que eu coloquei aqui, tá? Pede-se a constante alfa, a diferença de potencial V, a temperatura Tm e a potência P dissipada no resistor quando a temperatura for Tm. Letra A, ele quer a constante alfa. Então, olha no gráfico. Olha aqui no gráfico. Eu vou pegar dois valores. Então, situação inicial, quando a temperatura é 20 graus Celsius, olha aqui, ó, a resistência é 12 ohms, é a resistência inicial. Então, resistência inicial 12 ohms, temperatura inicial 20 graus Celsius. Aí eu escolhi outro ponto. Então, por exemplo, esse ponto aqui, que me diz, quando a temperatura é de 120 graus Celsius, acompanha aqui, ó, quando ela é de 120 graus Celsius, a resistência vale 18 ohms. Então, está aqui, R 18 ohms, temperatura 120 graus Celsius. O que vamos fazer? Vamos pegar esses valores
e substituir na expressão fornecida pelo enunciado e calcular o alfa que é pedido. O enunciado fornece R de T é R0 mais alfa T menos T0. O R de T é a temperatura final 18, a resistência final, 18, a resistência inicial é 12, mais o alfa que é pedido, temperatura final 120, menos a temperatura inicial 20. Eu levei o 12 para lá, vai ficar 18 menos 12 é igual 120 menos 20 vai dar 100, é igual a 100 alfa. Então alfa vai ser 6 sobre 100, o alfa vai dar 0,06, que é a mesma coisa que 6 vezes 10 a menos 2, unidade ohm vezes grau Celsius a menos 1. Letra B, ele pede a diferença de potencial V. E o enunciado diz que a diferença de potencial V é constante. Então, durante todo o processo, está ligado na mesma tomada e o V não muda, ele é sempre o mesmo. Então, é fornecido pelo enunciado, quando o forno é ligado a temperatura de 20 graus Celsius, o R é de 12 ohm. E nesse caso, o enunciado forneceu. A corrente elétrica é de 10 amperes. Então, R é igual a V sobre I, 12 é V sobre 10. Então, o V vai dar 120 volts. Eu achei 120 volts nesse ponto aqui. Não importa, tá? Quando a corrente é 10. Em qualquer ponto, o R varia e o I varia, mas o V é constante, ele está ligado na mesma tomada. Então, o V pedido é de 120 volts. Letra C. Ele quer a temperatura Tm e forneceu que nessa temperatura Tm, a corrente elétrica é 5 amperes, igual a 5 amperes. Veja, se o V é constante e vale sempre 120 volts, foi calculado em B, né? A gente pode calcular, aplicando a primeira lei de Ohm, o valor do R. Em que R? R, quando a temperatura é Tm e quando o I é 5 amperes. Então, R é V sobre I, o V é 120, o I é 5. Então, R é 24 ohms. Que resistência que é essa? Porque ela varia com a temperatura, tá? Essa é a resistência quando a temperatura é Tm. Ele quer o valor do Tm. Então, veja no gráfico que quando R é 24 ohms, Tm é 220 volts. Olha aqui, ó. Quando R é 24 ohms, é esse ponto aqui, ó. Tm 220 volts. 220 graus Celsius, perdão. D. Ele quer a potência dissipada pelo resistor na temperatura Tm. Temperatura Tm ocorre quando? Quando o I é 5 amperes e o V é constante sempre e vale 120. Então, basta você jogar na equação da potência, numa delas, π. O I é 5 e o U é 120. Então, a potência dissipada, quando estiver na temperatura Tm, vai ser de 600 watts. Questão número 3. Um recipiente hermeticamente fechado e termicamente isolado do meio exterior, com volume de 750 litros, contém ar inicialmente à pressão de 1 atmosfera e à temperatura de 27 graus Celsius. Ele não forneceu o recipiente, foi eu que coloquei o desenho aqui. Está aqui o recipiente fechado, a vela acesa aqui dentro. No interior do recipiente foi colocada uma pequena vela acesa de massa 2,5 gramas. Sabendo que a massa da vela, isso é importante, sabendo que a massa da vela é consumida a uma taxa de 0,1 grama por minuto, então a massa está diminuindo na razão de 0,1 grama em cada minuto. A massa, hein? E que a queima da vela produz energia numa razão de 3,6 vezes 10 a 4 joule por grama. Então, cada 1 grama de massa produz energia de 3,6 vezes 10 a 4 joule. Determine a potência W da vela acesa, a quantidade de energia E
produzida pela queima completa da vela, o aumento ΔT da temperatura do ar no interior do recipiente durante a queima da vela e a pressão P do ar no interior do recipiente logo após a queima da vela. O NOT e a DOT forneceu. O ar deve ser tratado como gás ideal, o volume de 1 mol de gás ideal, a pressão de 1 atmosfera e a temperatura de 20 graus Celsius é de 25 litros. Calor molar do ar a volume constante, CV 30 joules por mol Kelvin. Constante universal dos gases R é 0,08 atmosfera litro por mol Kelvin. 0 graus Celsius é o mesmo que 273 Kelvin e devem ser desconsideradas a capacidade térmica do recipiente e a variação da massa de gás no interior do recipiente devido à queima da vela. A. Ele quer a potência W da vela acesa. O fato de a vela queimar da vela o fato de a queima da vela produzir energia numa razão de 3,6 vezes 10 a 4 joules por grama significa que cada queima de 1 grama, cada queima de 1 grama da vela libera 3,6 vezes 10 a 4 joule de energia. Então 1 grama, cada grama vai liberar isso de energia. Como a massa é consumida a uma taxa de 0,1 grama por minuto, também fornecido, significa que em cada 1 minuto, que é 60 segundos, massa de 0,1 grama é consumida. Então, basta fazer uma regra de 3 simples. Massa da vela e calor ou energia térmica fornecida. Então, cada 1 grama fornece 3,6 vezes 10 a 4 joule. Está aqui. Cada 0,1 grama que ele está pedindo vai fornecer uma energia E. A gente sabe que cruzando isso, tá? Você vai ter que um E, 0,1 vezes 3,6 vezes 10 a 4. Um E igual 0,1 vezes 3,6 vezes 10 a 4. Então, E vai ser 10 a menos 1 vezes 3,6 vezes 10 a 4. Conserva a base, somos expoentes do 10. E vai ser 3,6 vezes 10 a terceira joule. O que nós achamos? Achamos a energia liberada pela queima da vela durante 1 minuto, ou seja, 60 segundos. Ele quer a potência, nesse caso, então a potência é energia por tempo, então é E sobre ΔT. Então a potência vai ser 3,6 vezes 10 a terceira, que nós achamos aqui, e no tempo que ela é liberada é os 60 segundos. Então vai dar uma energia de 0,06 vezes 10 a terceira. Então a potência da lâmpada pedida vai ser de 60 watts quando? Nessas condições do exercício. B. Ele quer a quantidade de energia E produzida pela queima completa da vela. Como já vimos em A, cada massa de 1 grama queimada libera 3,6 vezes 10 a 4 de energia térmica, calor. Então, a queima completa, a massa de uma queima completa, cuidado aqui, eu errei, desculpa, é 2,5 gramas. Produzirá Elinha de energia. Outra regra de 3, massa da vela, energia liberada. 1 grama libera 3,6 vezes 10 a 4. Vela inteira, 2,5 gramas, Elinha. Então, Elinha, cruzando, vai ser isso vezes isso. Então, Elinha vai dar 9 vezes 10 a 4 joules. O que nós achamos? A energia liberada pela queima completa da vela. Letra C, ele pede o aumento ΔT da temperatura do ar no interior do recipiente. No caso, o ar é o gás, tá? Durante a queima total da vela. Então, primeiro, vamos calcular o número de mols do ar no interior do recipiente
utilizando a equação de Clapeyron para a situação inicial, que pelo Anote e Adote falou que durante todo o processo, ou seja, durante todo o aquecimento, a massa de gás, no caso o ar, permaneceu a mesma. Então, também fornecidos, tá? Pelo Anote e Adote e pelo enunciado. Pressão inicial, 1 atmosfera. Volume inicial é o volume final, é o mesmo, que o recipiente é o mesmo, então o volume não varia. N, número de mols, vamos achar. Temperatura inicial, 27 Celsius, 27 mais 273 Celsius, vai produzir 300 Kelvin. Então essa é a temperatura, 300 Kelvin. E o R, 0,08 atmosfera litro por mol Kelvin. Então, jogando na equação de Clapeyron, pressão inicial, volume inicial é igual a NR, temperatura inicial. Pressão inicial 1, volume inicial é o mesmo que o final do recipiente, 750, o N a gente quer, R008 e a temperatura inicial 300. Efetuando os cálculos, o N vai ser 750 por 24, então o número de mols N vale 31,25 mols. Muito bem. Para esses N igual a 31,25 mols, que é constante durante todo o aquecimento da massa de gás, a energia térmica é Elinha 9 vezes 10 a quarta joule, que é aquela liberada pela queima total da vela. E essa energia térmica provoca uma variação de temperatura ΔT, que a gente vai achar fornecida pela equação do calor sensível. E utilizando o calor molar do ar a volume constante fornecido, CV é 30 joules por mol Kelvin. Então a energia N CV ΔT, o E pela queima total 9 vezes 10 a quarta, o N total 30, não é 30 não, perdão, tá? É 31,25 vezes 30. Efetuando os cálculos, o ΔT vai ser 9 vezes 10 a quarta sobre 9 vezes 10 a segunda. Então, o ΔT vai ser 100 graus Kelvin. O fato de eu ter colocado 30 aqui quando é 31,25 não alterou esses cálculos aqui que estão corretos, tá? Desculpa. Então, ΔT é 100 Kelvin, que é a variação de temperatura ocorrida durante toda a queima total da vela. Letra D, ele quer a pressão P do ar no interior do recipiente logo após a queima da vela. É claro que é a queima total. Então veja bem, a transformação isovolumétrica, o recipiente tem volume constante e a temperatura final, tá, que era a inicial era de 300, aí vimos no item C que ela aumentou de 100, então a temperatura final passou para 400 Kelvin. Você tem o que então? Pressão inicial fornecida, 1 atm, volume inicial igual ao volume final, é uma isovolumétrica, temperatura inicial 300, temperatura final 400 e a pressão está pedindo. Então, P0 V0 sobre T0, equação geral dos gases perfeitos, PV sobre T. 1 vezes V, tá? O V0 é V sobre 300, vai ser o P vezes o V, que é o mesmo, sobre 400. V com V cancela, você vai ter que 300P é 400, então a pressão pedida P é 400 sobre 300, que vai dar 4/3 de atmosfera, que é a mesma coisa que 1,33 atmosferas. Quem é isso? É a pressão final do ar no interior do recipiente, quando? Após a vela ter se queimada totalmente.